Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Lucas 24:30 e diz o seguinte: Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Esse texto aqui ele tem várias coisas curiosas. Entre elas, o fato de que Jesus estava junto de pessoas que eram seus seguidores e por algum motivo eles não reconheciam ele depois da sua ressurreição, porque algo impedia que eles vissem quem ele era, como se fosse um véu, né, na frente de seus olhos. E num certo momento específico em que Jesus queria que isso acontecesse, esse véu se foi e eles se lembraram e eles viram e falaram: mas como assim? O que está acontecendo, né? E não só isso, mas Jesus desaparece da frente deles. E é curioso que tem vários relatos desse tipo depois que Jesus ele volta, né? Ele ressuscita, de Jesus aparecendo em lugares onde estava tudo trancado e a porta estava fechada. E casos como esse, que é o oposto, né? Que ele estava junto com eles e depois ele simplesmente desapareceu. E é muito curioso pensar que Jesus estava caminhando junto com discípulos e eles ouviam ele falando da Bíblia, ouviam ele falando dos ensinamentos, ouviam tudo aquilo. E como eles mesmos falaram, né? É um texto que eles dizem aqui, que ardia o coração. Muitas vezes a gente tem se cegado da mesma maneira. Deus está tentando falar conosco. Jesus está falando conosco. A mensagem de Cristo está sendo falada. E por algum motivo que pode ser algum bloqueio nosso, ou alguma ignorância nossa, ou alguma coisa que a gente está fazendo que não está deixando Deus agir em nossa vida. Porque a palavra de Deus nos mostra um Jesus que bate a porta, não um Jesus que chuta a sua porta e invade a sua casa. Tem gente que torce, né, às vezes, para que Deus faça isso, né, que Deus arraste a pessoa até o céu. Mas não é isso que vai acontecer. A mensagem de Jesus Cristo é um presente e nós temos que recebê-lo. Então, o Jesus que bate a porta, o Jesus que pede permissão, é o Jesus que fala. E os discípulos ouvem. E depois de um tempo, né, alguns seus seguidores estavam ali. Eles falam: Poxa, aquele realmente era Jesus Cristo. Como é que a gente não percebeu antes? Como é que a gente não abriu os nossos olhos antes? Como é que a gente não notou antes? A gente estava ouvindo a mensagem. Essa mensagem estava incomodando de alguma maneira, mas a gente fingia que não era nada. Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar fazendo o mesmo. Deus pode estar falando diretamente conosco, falando que Ele quer nos perdoar, Ele quer nos dar uma nova chance, que Deus nos ama. E a gente está o quê? Pensando em outra coisa, distraído, dizendo que essa mensagem não é pra gente, que isso tal pessoa tinha que ouvir. E a gente está perdendo o ponto principal, que é que Deus está falando conosco. Jesus traz uma mensagem de perdão e amor e reconciliação nossa com Deus. E tem gente que, em vez de aceitar essa mensagem de Jesus, em vez de falar: ok, eu quero esse perdão, eu quero uma vida melhor, eu quero andar com Deus, em vez disso fica o quê? Focando em coisas que não têm valor nenhum, em coisas que não têm importância nem outra. E se for falar ainda de Bíblia, fica só debatendo, falando de coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. Falando: mas tal versículo lá diz aquilo. Mas o outro versículo diz não sei o quê. E aí? Isso vai te levar para onde? Cadê o amor? Cadê o perdão? Cadê o encontro com Jesus Cristo? Aqui a gente vê alguém que estava conversando com o próprio Jesus, provavelmente debatendo, discutindo, não sei o quê, e não levava a nada. E só no momento que Jesus desaparece na frente deles é que cai a ficha de que aquela pessoa com quem eles estavam falando era Jesus Cristo. E toda aquela discussão era besta,
porque o que importava era que Jesus Cristo tinha ressuscitado e a mensagem dele era verdadeira. Aqueles seguidores estavam desanimados porque Jesus tinha morrido, então, né, eles ficavam lá debatendo, falando, tristonhos. A realidade já era outra e eles ainda estavam vivendo no passado. Jesus já estava trazendo uma coisa nova, um novo testamento. E eles ainda estavam lá discutindo, debatendo, brigando, falando de versículo, falando de regra, falando de lei, falando de coisas que já tinham acabado, de coisas que como se estivesse no passado. O fim de uma era. O que eles não tinham visto era que Jesus Cristo era também o começo de uma nova era, o começo de um novo tempo, o começo de uma nova aliança com Deus. Para de ficar perdendo tempo. Para de ficar querendo brigar, debater, ficar achando, né, pelo em ovo, como o pessoal fala brincando, né? Foca no que é mais importante. Ouça o que é que Deus está querendo falar com você. Deus te ama e Ele tem uma vida nova, uma vida melhor para você. Ele quer que você esteja com Ele e que você ande com Deus. E andando com Deus, nós podemos viver da maneira que Deus quer que a gente viva. Nós somos criados para isso, para andar com Deus em paz, em amor, em felicidade. Que você possa ouvir a mensagem que Deus está te falando. E não ficar querendo achar pelo em ovo, e não ficar querendo brigar e discutir. Porque qual foi a última vez que você discutiu com alguém e você convenceu a outra pessoa de que ela estava certa? Discutir, brigar, debater, nunca levou nada, né? Nunca leva a lugar nenhum. O que faz diferença é o relacionamento com Deus. Isso é que faz diferença. Aqueles dois homens lá ficavam discutindo com Jesus, não aconteceu nada. Mas as pessoas que andaram com Jesus, viveram com Jesus, essas tiveram suas vidas mudadas para sempre. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e fiquem na paz.